Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Joana de Ângeles. E que a paz de Jesus esteja com todos nós. Antes de darmos início às nossas atividades, nós temos alguns recados importantes das atividades que a nossa casa oferece. Às quartas-feiras, nós temos grupo de estudos das obras básicas e o Livro dos Espíritos, das 20 horas às 21h30. Às quintas-feiras, a partir das 19 horas, nós temos atendimento fraterno. Às 20 horas, simultaneamente com a palestra, nós temos evangelização da infância e juventude, crianças de 3 a 13 anos e jovens de 13 a 21 anos. Ao final da nossa palestra, nós temos os passes, lembrando que ele é opcional, tá? Temos também aqui, oferecemos a livraria e biblioteca, que é aberta ao público. Aos sábados, nós temos a evangelização da infância, da juventude, das 10 às 11h30, da idade de 13 a 21 anos. No sábado à noite, nós temos estudos pela plataforma Zoom, que é online, tá? Nós estamos agora, nesse momento, estudando as obras clássicas da doutrina espírita. Nesse momento, a gente está estudando qual que é a obra? Nossa, eu que dou a obra, a gente esqueci. Camille, Deus na Natureza, de Camille Flammarion, das 20 às 21h30. No domingo, também temos estudos online, que estamos estudando o estudo avançado da doutrina espírita, tá bom? Lembrando que, para maiores informações, nós temos aqui a nossa recepção, fiquem bem à vontade. E nós temos um pedido com muito carinho para todos vocês. A nossa casa está fazendo uma campanha de alimento e de cobertores que é voltado para os nossos irmãos, né, em situação de vulnerabilidade social, econômica. Então, assim, quem puder estar nos ajudando, pode procurar aqui a Beth, que ela fará, né, passará para vocês todas as informações. Então, agora nós vamos à apresentação do palestrante. Hoje nós temos Roberto Sabatella Adam. Entre os anos de 1996 e 1997, ele iniciou o estudo da doutrina espírita no Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, no qual ainda permanece. Nessa casa espírita, desempenhou várias tarefas: secretaria, coordenação de grupo de estudos, organização de eventos para ação social, doutrinária e comunicação social espírita. Foi ainda presidente do Conselho Deliberativo no ano 2011 e 2012, presidente da diretoria executiva 2013 a 2016, diretor dos departamentos de mediunidade, patrimônio e comunicação social, membro da comissão de orientação doutrinária. Como palestrante, ele atuou desde 2022 no Hospital Espírita e Psiquiatria Bom Retiro, Clínica Dia, e prossegue, na atualidade, na URI Metropolitana Norte. Em 2018, ele foi eleito membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná, com mandato extinto em novembro de 2024. É membro do Conselho de Administração da Fundação Ildebrando de Araújo, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná, em 1991. Fez aperfeiçoamento em desenho de observação e artístico na Academia RIAC, Florença, em 1924 a 1995. Especialização em estudos da consciência na Unibem, em 1997, e doutorado em meio ambiente
e Desenvolvimento pela Universidade do Paraná em 2006. Docente na Universidade Federal do Paraná, ilustrador e responsável pela adaptação do livro espírita infantil Os Infortúnios Ocultos, destinado à evangelização e o Evangelho no Lar. Vamos agora, então, agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, que sempre estão nos amparando, nos abençoando, pedindo, Senhor, que dê um amparo a cada um aqui presente, Senhor Jesus, encarnados e desencarnados. Senhor Jesus, somos tão pequenos, mas desejosos, Senhor, de seguir os seus passos. Que possamos, Senhor, sair daqui melhor do que entramos. Te agradecemos pelo alimento material, mas também, Senhor, te agradecemos pelo banquete espiritual que recebemos todos os dias. Abençoa, Senhor Jesus, aos nossos irmãos que tanto sofrem, sejam dores físicas, morais e espirituais. Obrigado, Senhor Jesus. Gratidão pelo dom da vida. Gratidão pelo seu evangelho. Gratidão por essa casa que nos acolhe com tanto carinho e com tanto amor. Pedimos, Senhor, que abençoe o nosso palestrante, dando a intuição que ele tanto necessita e aonde nós vamos aprender um pouco mais do seu evangelho. Muito obrigada, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Roberto, por favor. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Tudo certo, meu som? Então vamos lá. A gente adotou esse tema, lições e compromissos espirituais, por conta do fato de que tem uma obra de Allan Kardec, que é a obra O Céu e o Inferno. Kardec é tão generoso nas suas obras, porque você pode aprender o Espiritismo como ele mesmo indica, né? Começando pela obra O que é o Espiritismo, ele fala disso lá no Livro dos Médiuns. Mas se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e entrar só pelas preces, lá no capítulo 28, no Evangelho segundo o Espiritismo, você tem uma lição de doutrina espírita naquelas preces. Porque tem preces que nós fazemos por nós mesmos, tem preces que nós fazemos pelos outros. Por exemplo, se nós estamos sofrendo, tem as preces que nós podemos fazer por nós mesmos. Se nós estamos com dificuldade de dormir, tem uma oração lá que fala sobre prece antes de dormir, para a gente entrar em contato com os nossos espíritos protetores. Com situações de obsessão, ele tem as preces para as reuniões mediúnicas, situações de obsessão. Então tem preces que fazemos por nós, por outrem. Então você pode aprender o Espiritismo somente, digamos assim, né? Uma forma de mergulhar no Espiritismo, introdutoriamente, pelo capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim, meu Deus do céu, que generosidade desse homem. E dos Espíritos, né? Uma série de preces para nos auxiliarem a entrar em contato com Deus e para que nós possamos pedir a Deus quando nós aprendemos essa face da prece. Não para que Deus nos traga benefícios materiais, mas pedir a Deus para que nós possamos trabalhar as nossas melhores condições espirituais, para que nós possamos nos melhorar internamente, intimamente. Quantas vezes nós, por exemplo, na prece, fazemos um pedido a Deus que não seja um pedido material? Eu queria estar bem de saúde, eu queria ter dinheiro, eu queria que meu salário aumentasse, eu queria isso, eu queria aquilo. Em geral, podem observar, os nossos pedidos a Deus são muito atrelados às questões da vida material. Uma casa melhor. Agora no inverno a gente quer a roupa, né? Aquecedor, etc, né? Que a gente tenha dinheiro para pagar a conta da energia elétrica no final do mês, que vai ficar mais cara por causa do aquecedor. Então a gente vai pedindo coisas de ordem material. Mas será que nós lembramos de solicitar para que Deus nos auxilie? E aí a gente tem que ter humildade de pedir, de fazer o pedido, né? De saber fazer o pedido. Com relação à nossa humildade,
com relação, por exemplo, a nós sermos um pouco mais generosos e fraternais nas nossas relações, desde o nosso ambiente familiar até o nosso ambiente social, nas nossas relações de trabalho? Será que nós pedimos aos espíritos protetores? Porque esse pedido Deus não nos nega jamais. O papel dos nossos espíritos protetores é justamente nos assessorar nesse aspecto da nossa melhoria espiritual. Então nós podemos mergulhar no Espiritismo pegando só o capítulo das preces. Eu estou fazendo um mergulho agora no Espiritismo. E é esse que eu vim trazer um extrato do que é esse mergulho que eu estou fazendo agora. Dá para mergulhar no Espiritismo também? Tem uma obra de Allan Kardec que chama-se O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nessa obra tem uma parte, que é a segunda parte da obra, em que Kardec vai colocando uma série de exemplos que ele estuda à época de depoimentos espirituais, de espíritos desencarnados e que trazem para Kardec qual é a sua condição no mundo espiritual depois deles terem passado por certo ou feito determinadas escolhas enquanto estavam encarnados. Então, quando você entra nessa obra O Céu e o Inferno, você vai ver a justiça divina atuando como? Porque todos nós temos a possibilidade de fazer escolhas na nossa semeadura, né? A gente costuma dizer, até nas sessões de atendimento mediúnico, né? Olha, meu irmão, você está aqui presente. A semeadura é livre, viu? Mas a colheita, muitas vezes a gente dá uma pegada no pé, né, do espírito, a colheita é obrigatória, não continue assim, você não precisa dessa raiva, etc. Né? Mas se nós fizermos uma autoobservação, uma autoanálise, dentro desse pressuposto da justiça divina, de que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, isso nos traz um indicativo de quê? Nós somos os maiores responsáveis por aquilo que nós estamos colhendo das nossas vidas. E isso é de um nível de responsabilidade que nem sempre a gente vê por aí. Porque muitas vezes, muitos de nós, inclusive espíritas, dizemos que a responsabilidade por isso ou aquilo que nos acontece é do fulano ou do beltrano. Ah, porque a culpa é do meu chefe. A gente sempre põe a culpa, né? Põe a culpa em alguém. Tem aquele desenho dos Simpsons, né? Vocês já acompanharam? Em que um dos personagens diz assim, bem, se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Mas se na verdade nós estamos colhendo coisas que não são boas, qual é o indicativo dessa posição de sofrimento? Quando as coisas que nós colhemos não são boas. Que nós não devemos estar semeando adequadamente. Por isso que nós colhemos, e nesse sentido, Joana de Ângeles, né, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela se intitula Um Espírito Amigo, ela fala naquela mensagem da paciência uma coisa muito importante. Ela diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Por que é uma bênção? Porque se não doer, a gente não vai atrás da correção. E quando começam as coisas a doer do ponto de vista emocional, psicológico, etc., mesmo orgânico, né? Quando começa a doer, a gente começa a fazer um movimento, ixi, minha perna não tá movimentando direito. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar recurso. Vai no médico e dizer, olha, estou com problema na perna. Ele vai dizer, olha, tem o fisioterapeuta, vou te indicar o remédio, tem academia, vai fazer. Do ponto de vista da alma ou das nossas emoções, é a mesma coisa. Nós precisaríamos exercitar. Quando tem alguma dor emocional, quando tem alguma dor íntima, é um convite para que nós observemos essa dor e saibamos ressignificar aquilo que nós estamos fazendo do ponto de vista espiritual com as nossas próprias existências. E nesse sentido, o Espírito Joana de Ângeles, que dá nome à casa, traz uma obra, eu diria assim, sublime para nós espíritas, né? Porque ela intensifica, ou ela traz ângulos muito detalhados de um ponto que está lá no Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão ligada ao processo de autoconhecimento, né? A questão famosa, a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Que ela fala de um importante treinamento que nós precisamos fazer. Qual é o treinamento que nós precisamos fazer e que mais nos concede não só combater as nossas más inclinações, mas também nos concede o benefício de nos melhorarmos espiritualmente nessa vida? É o autoconhecimento. Então essa série psicológica que Joana de Ângeles nos traz é uma série psicológica muito voltada para o nosso processo de autoconhecimento. Portanto, de transformação pessoal.
Porque ela está percebendo. Vocês acham que é coincidência só o fato de que a humanidade está com grandes índices de problemas de saúde mental e o espírito, como Joana de Ângeles, sabendo das nossas necessidades, jamais nos desampararia? Será que é coincidência o fato de nós estarmos, por um lado, observando uma sociedade que adoece, do ponto de vista mental, psíquico, emocional, etc., e Joana de Ângeles deixar um legado de uma série psicológica para que nós possamos não só ler, porque a reflexão é importante, só que chega um ponto, como diz Kardec no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que só a reflexão não basta, porque ele vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, se não me engano, no capítulo 17, né, do aperfeiçoamento moral, né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. O que esse capítulo está falando? Que o importante é que nós nos aperfeiçoemos. E aí tem uma frase que é lapidar nesse capítulo, né? O verdadeiro espírito é reconhecido pela sua transformação moral. Portanto, refletir, quando a gente lê uma obra, refletir é importante, o aspecto cognitivo, intelectual é importante. Mas nós só vamos adentrar na seara verdadeira do espiritismo quando nós passarmos a nos transformar intimamente. Se for só leitura, é relevante, a gente já está angariando uma bagagem intelectual. Muito bem. Mas se nós ficarmos restritos a isso, a gente vai ter alcançado muito pouco daquilo que a gente pode realizar em termos de potencial, né? Você tem potencial para realizar 10, mas você fica no potencial realizado dos 5. Então, do 5 para o 10, você precisa dar um impulso a mais. E esse impulso a gente só vai dar a partir do momento que a gente é humilde o suficiente para fazer essa viagem interior. Então, essa obra psicológica de Joana de Ângeles é um convite a essa viagem interior. Mas, na obra O Céu e o Inferno, que é esse mergulho que eu quero convidá-las a fazer por alguns instantes comigo aqui, nessas nossas reflexões, ele também é um mergulho do ponto de vista intelectual, mas também é um mergulho do ponto de vista da transformação moral. Por quê? Porque quando você começa a ver os exemplos dos espíritos, eu pergunto para vocês, por um instante, se vocês rememorarem da família de vocês, das influências que vocês tiveram no contexto familiar, quantos exemplos nós temos ali naquele contexto familiar nosso, que são exemplos que a gente segue, a gente diz, nossa, esse exemplo da minha avó foi marcante para mim. Como ela era uma mulher paciente, trabalhadora, batalhadora, criou tantos filhos, pagou a universidade, ou colocou todos eles na universidade sem ter. Aí, às vezes, vai ter no nosso contexto familiar também alguns espíritos que dizem assim, meu Deus do céu, como esse aqui é rude, como é carrancudo, como é mal-humorado, né? A gente convive com esses exemplos no nosso contexto familiar. E a gente diz assim, esse aqui eu não quero repetir, esse é um padrão dessa pessoa que eu não quero repetir. Esse é um padrão dessa pessoa, nossa, como ele é sensível para algumas coisas, como eu gostaria de ter essa sensibilidade, como eu gostaria de ter essas conquistas que esse espírito, que está aqui pertinho de mim, já tem. E parece que quando o espírito desencarna, né, a gente não pode dizer que o espírito morre, né, porque ele só perde o corpo físico. Parece que a gente tem uma sensibilidade ainda maior. A gente diz, meu Deus, eu tenho um pai desencarnado, né? E de vez em quando eu lembro dele. Eu digo, meu Deus do céu, como ele era um homem paciente. Hoje eu entendo como ele era um homem paciente. Hoje eu entendo como ele foi um homem indulgente. Hoje, que eu tenho minha família, eu consigo perceber o quanto ele abriu mão de coisas para ele, para poder proporcionar para os filhos, para os netos, para a esposa. Eu digo, meu Deus do céu. Na época que eu estava convivendo com ele, que ele estava encarnado, eu percebia pouco isso. Mas hoje eu percebo com muito mais clareza, porque os papéis de alguma sorte vão se transformando, vão se invertendo, e nós vamos conquistando alguns ângulos das nossas almas com essas experiências muito próximas de nós. Então Kardec, quando vai fazer essas observações do livro Céu e Inferno com os desencarnados, a gente vai colhendo algumas pérolas nesse nosso processo, não só de conhecimento, mas sobretudo de transformação moral. Então, são lições espirituais. Mas na medida em que a gente percebe as lições espirituais, nós também assumimos responsabilidades pelas lições que nós estamos tendo. Porque quanto mais consciência nós temos, o que acontece com a nossa responsabilidade? Ela aumenta, né? Ela é maior. Muito bem. Então aqui, nesses estudos de caso, eu peguei principalmente dos estudos de caso dos espíritos, de alguns espíritos felizes, da obra O Céu e o Inferno, né? Tem várias situações, né? Os espíritos endurecidos, aqueles que se suicidaram, os espíritos sofredores,
Os espíritos em condições medianas, tem cada coisa que eles dizem, você diz assim, meu Deus do céu, tá aí uma coisa para eu não fazer, para que eu não vá para o mundo espiritual e não continue sofrendo, como eu estou sofrendo desde já. Porque os espíritos vão sofrer no mundo espiritual aquilo que eles já sofrem desde já. Mas no mundo espiritual, Kardec fala disso, né? É muito mais fácil de, entre aspas, cair a ficha, porque no mundo espiritual o espírito não sente tão fortemente a influência da matéria. Por isso que fica mais fácil os espíritos se arrependerem no mundo espiritual. Agora, tem um ponto muito importante quando a gente vai observar os depoimentos de alguns espíritos nessa obra, O Céu e o Inferno. Eles têm muitos deles que deixam os depoimentos, eles têm uma capacidade de humildade e de autoestimação, de dizerem, eu não fiz isso, por isso que eu estou sofrendo aqui no mundo espiritual. Eu me encontro hoje nessa situação no mundo, e não é fácil, né? É fácil assumir uma dificuldade que a gente tem? Não, porque nós somos orgulhosos. Então o que acontece com as nossas dificuldades? A gente vai deixando para baixo do tapete. Com isso, o nosso processo de autoestimação, de autoanálise, ele fica um processo um tanto quanto distorcido. Mas se nós tivermos uma autoestimação mais adequada, é como se a gente acertasse o foco da lente, né? A gente vai observar para as nossas qualidades, vai observar as nossas qualidades e vai observar as nossas dificuldades como espíritos. Eu sei que tenho diversas dificuldades como espírito. Talvez tenham, no convívio com as pessoas eu vou percebendo. Eu digo, eu não tenho essa habilidade que essa pessoa tem. Como eu gostaria de ser assim? Como eu podia ser bem melhor no tato, às vezes? Como eu poderia... Agora eu já conquistei uma coisa. Nossa, eles estão nervosos, eles estão... Um está a ponto de explodir com o outro. E eu estou conseguindo manter a minha paz de espírito. Então, algumas coisas a gente já conquistou, mas outras coisas nós temos dificuldades. Então, essa autoestimação nos ajuda a nos percebermos com um pouco mais de foco, né? A gente percebe com mais precisão. Isso é muito importante, porque quando a gente se percebe com mais precisão, eu consigo sair do ponto onde eu estou, que é o ponto real, não idealizado, para um ponto onde eu quero chegar. O que acontece quando a pessoa é muito orgulhosa? Ela não tem um ponto real. Ela está sempre no ponto idealizado, né? Porque ela já sabe tudo. A pessoa egoísta e orgulhosa já não precisa fazer curso para quê? Ser mais humilde para quê? Gente, eu já estou... Né? A pessoa parece que é assim, está mandando em Deus, né? Meu pai costumava dizer, professor de Deus. Meu filho, tome cuidado. Está muito professor de Deus. Baixe ou menos, né? Como a gente costuma dizer. Então esses exemplos nos vão fortalecendo a nossa intimidade, porque a gente vai tendo uma espécie de precisão no olhar. E são mensagens belíssimas, porque é preciso ter humildade para dizer assim, olha, eu falhei naquele ponto. Tem mensagens lindíssimas, assim, lindíssimas. Então, é uma obra que a gente só estudando as mensagens, dá para mergulhar, né, pelas preces no Evangelho, e de repente se mergulha no Espiritismo, que é o que eu estou fazendo agora. Você leu ali o currículo, né? Eu já nasci em família espírita, costumo dizer assim, olha, se eu fosse boa coisa, não precisava nem do Espiritismo, já estava dentro de mim. Como eu não sou ainda, eu estou precisando, né, nascer em família espírita. Deus já deu a indicação. Olha, meu filho, nasça nessa família, não fuja do espiritismo, é a oportunidade que você tem. Às vezes a gente diz até, às vezes eu fico pensando, sabe? A gente diz assim, olha, eu estou fazendo palestra, tal, acho que eu estou pagando as minhas dívidas. Daí uma vez a gente estava conversando no nosso grupo de estudos, né? No espiritismo, e aí os mais velhos, eu fiquei pensando, olha, às vezes a gente não está nem começando a pagar a dívida ainda. A gente está aprendendo a gerar crédito para poder pagar. Eu digo, talvez eu esteja nessa situação. Então a gente tem que ter humildade de fazer uma autoestimação de que talvez a gente não está nem pagando. A gente está criando estofo para poder começar a ter o equilíbrio de pagar as dívidas, né? Não ser o espírito reclamão. Muito bem. Então, a ideia dessa entrada, desse mergulho nas mensagens do livro Céu e Inferno, por exemplo, não é simplesmente de nós burilarmos o nosso patrimônio intelectual, né? Sairmos ali um pouco mais amadurecidos do ponto de vista da refutação ou da argumentação com relação a espíritos. Não é isso. A gente tem que mergulhar nessas comunicações para que nós possamos aurir dali os benefícios para a nossa própria reeducação espiritual, para o nosso amadurecimento de ordem moral. E aí sim a obra vai estar fazendo um efeito mais profundo que ela poderia fazer.
Porque de que adianta a gente sair só mais ilustrado? Não é suficiente, como a gente falou. A gente vai chegar no 5, né? Mas a gente quer mais. Quando se trata de espiritismo, a gente precisa querer mais. A gente precisa aguentar bastante. Porque a gente também se transforma bastante. Muito bem. Aqui eu estou colocando alguns trechos dessas mensagens do livro Céu e Inferno. Hoje, como eu falei para vocês, eu trouxe só os espíritos felizes. Porque a gente aprende com todos os espíritos, como eu falei. Né? E com os felizes também. Essa senhora aqui, essa senhora Ané Gordon, ela foi uma mulher que muito jovem, ela era notável pela sua doçura. Era um espírito que nasceu numa família de trabalhadores das minas de carvão, na França, né? Nesse período ali, do século XIX, né, 1860, e morreu em 1860 ainda jovem. Mas ela, apesar de ter nascido nessa família muito rude, ela era um espírito que trazia uma docilidade, uma doçura, uma afabilidade. Já conversaram com alguém que é rude? Tipo assim, você vê que aquela pessoa, ela não consegue dar mais para você, dar mais para as outras, não é uma questão com você. Já falaram com uma pessoa que é rústica? Ela é assim, ela mal diz bom dia, ela troca as letras, ela não sabe por quê. Porque é do espírito. Muitas coisas são conquistas dessa vida, mas muitas coisas vêm com um espírito de outras existências. Então ela é um pouco rústica, porque o espírito dela só teve aqueles referenciais. Então você imagina você sendo um espírito rústico, olha só como Deus é bom, né? Você sendo um espírito rústico, de repente na tua família tem uma jovem que reencarnou ali e que é um exemplo de brandura, de doçura. Já foram em alguns lugares que você diz assim, nossa, de onde que essa menina tirou tanta sutileza, tanta docilidade, tanta afabilidade nesse meio aqui, que é um meio adverso para ela, mas ela traz toda essa docilidade, esse perfume de onde? Das suas anteriores reencarnações. E Deus permite que ela nasça ali. Exatamente para servir como referência para aqueles espíritos que são mais rústicos, mais rudimentares, né? Digamos assim, no que diz respeito aos seus tratos, né? Aqui é importante dizer, tem um filósofo, o André Comte Sponville, que ele diz assim, a polidez é a antessala das virtudes. Porque tem pessoas que têm um verniz social. Aqui não se trata de um verniz social. O verniz social é a polidez, né? Tem pessoas que fazem assim uma sutileza, todo um jogo de cena, porque tem outros objetivos. Não se trata disso. Aqui é uma virtude que esse espírito está apresentando. Percebe a diferença? São duas coisas distintas, né? É importante que a gente aprecie isso devidamente. Muito bem. Aí, o espírito, nessas entrevistas que Kardec faz com os desencarnados, ele vai trazer essas contribuições. Depois Kardec vai fazer uma análise disso. O espírito diz assim, dessa Ané Gordon. Deus permite, eu peguei trechos, né, gente? Deus permite que espíritos delicados se encarnem entre os homens, mais rudes, para lhes fazer pressentir as delicadezas que eles alcançarão e compreenderão mais tarde. Aí a gente precisa fazer abrir as janelas, né? Por que a gente reencarnou? Lembra que eu falei das reencarnações nossas naquele contexto familiar? Por que eu reencarnei com aquele pai, com aquela mãe? O que eu preciso aprender com eles? Porque Deus vai deixando pistas das nossas necessidades de aprendizagem, né? Mas será que a gente pega essas pistas? Porque a gente às vezes até tem alguém que é um pouco mais difícil, entre aspas, na família. Mas eu confesso para vocês que, observando pela minha família, até mesmo com esses espíritos eu aprendo muito. Eu digo assim, nossa, como esse espírito sabe se socializar. Eu não tenho essa capacidade que ele tem. É uma inteligência que ele desenvolveu. De sociabilidade. Às vezes usa mal isso. Mas é uma inteligência que eu não tenho. De onde que ele traz isso, essa facilidade? Já perceberam que tem gente que chega num lugar, já 5 minutos depois, já conhece as pessoas, já está chamando pelo apelido, e diz assim, meu Deus do céu. Pega a inteligência do Cristo. Ele não tinha essa habilidade, ele chegava num lugar, pela irradiação dele, pelo magnetismo dele,
É claro que as pessoas se dobravam um pouco por conta disso, né? Porque ele irradiava essa força do amor, né? Mas quando ele conversava com as pessoas, parecia que ele tinha intimidade, né? A gente às vezes parece que, não por causa do nosso frio curitibano, não é isso, não é o frio curitibano, não. É coisa da nossa alma mesmo. Percebe como algumas pessoas alcançam as outras porque elas têm essa inteligência desenvolvida. E às vezes não é a pessoa mais inteligente do ponto de vista cognitivo da família, não é isso. Mas essas pessoas têm uma desenvoltura, uma habilidade com certas inteligências que muitas vezes estão próximas de nós, mas que nem sempre nós aquilatamos o benefício futuro que isso vai nos trazer. É o que esse Espírito está dizendo aqui. No futuro, esses mais rudes vão se lembrar do meu exemplo. É por isso que Deus permitiu que eu ali estivesse quando encarnado. Que beleza, né? Mas será que a gente faz essa leitura da vida? Dos aprendizados que estão soltando assim pra gente por aí? É que a gente acostumou a aprender só quando alguma coisa está escrita num livro. Eu sou da época da apostila, né? Sou do tempo da apostila. Agora eu já nem sei se tem apostila mais nos cursinhos. Acho que é tudo aplicativo, né? Pega o celular, é aplicativo e tal. Hoje eu estou falando em sala de aula, eu sou professor universitário, eu digo para meus alunos, eu já nem brigo mais com o Google. Eu digo para meus alunos, entrem no celular e pesquisem aí algumas coisas. Já vão usando para benefício próprio. Porque a gente está acostumado muito a ler no celular, a ler no livro, mas a gente tem uma leitura da vida, né? O silêncio divino vai falando por essas coisas. E a gente nem sempre tem o expertise de fazer a leitura desses códigos, né? Percebe como Deus é sutil? Mas ele está mandando as lições. Aí Kardec vai fazer a seguinte observação com relação a essa comunicação desse espírito doce, né, dessa mulher. Ele diz assim, há uma contrapartida que se vê com frequência. São os espíritos inferiores encarnados entre homens mais avançados, com o objetivo oposto. Ou seja, os homens mais avançados vão fazer o quê com esses espíritos inferiores? Vão contribuir com a evolução desses que estão para baixo. Porque também um dia, esses mais avançados foram auxiliados no seu processo. Né? É em vista do próprio avanço deles que Deus os põe em contato com o mundo esclarecido. E às vezes também para servir de prova a esse mesmo mundo. É estranho servir de prova. Mas se vocês pensarem assim, que às vezes algumas situações surgem para provar a nossa perseverança no bem. Já perceberam isso? Eu sou uma pessoa bondosa, eu já sou generoso, sou uma pessoa fraternal. Aí surge uma situação. Você tem tempo, você tem condições, e aí alguém vai para o hospital na tua família. Aí te ligam. Você poderia passar lá no hospital, passar a tarde, não sei o quê? Assim, não vou sair nesse frio e ir para o hospital. Pelo amor de Deus, você arranja uma desculpa, né? A famosa cruza os braços. Acho que eu vou ficar vendo essa série aqui no celular, no Netflix, não sei o quê. Então, aí quando você... Depois, às vezes, quando cai a ficha, você diz, será que eu sou tão humilde, tão fraternal, tão generoso assim? Porque às vezes as solicitações e as oportunidades de eu confirmar a minha bondade, de eu provar a minha bondade me chegam. Mas eu não estou aproveitando. Então significa que talvez eu não seja tão bom assim ainda. Percebe que é a ideia da provação do bem? Né? Isso é muito importante também. Então Deus vai nos concedendo as oportunidades de nós nos fixarmos, né? Ou fixarmos o bem na nossa intimidade. E aqui eu trouxe... Deixa eu ir policiando meu horário aqui, só para não passar, né? Um outro espírito feliz também. Condessa Paula. Esse livrinho que está na evangelização, quem que é da evangelização aqui? Não tem ninguém? Que eu deixei até aqui para vocês, chamado Os Infortúnios Ocultos. A gente fez um livrinho infantil. Kardec, nessa comunicação no Céu e Inferno, se vocês abrirem a obra, ele vai fazer uma nota de rodapé do próprio Kardec. Ele vai dizer que essa senhora, a Condessa Paula, é um referencial para uma mulher cuja história ele, Kardec, escreve lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mulher muito caridosa. Não esqueçamos, esses espíritos estão no mundo espiritual como espíritos felizes. Já leram uma história chamada Infortúnios Ocultos? Os Infortúnios Ocultos? É esse livrinho que eu estou me referindo, que eu deixei aqui uns exemplares para o João Edson.
E essa mulher que está lá, ela ensina a filha a fazer a caridade. Não é que ela dá para a filha uma aula sobre caridade, o significado da palavra caridade, como eu estou fazendo aqui, né? Falar. Não, ela ensina a filha a colocar a mão na massa e a fazer a caridade. Percebe a ideia de Kardec? Não é só explicar, é levar a fazer. Se a gente tivesse uma explicação sobre como fritar um ovo, só no papel, olha, eu sou ruim de cozinha. Eu já vi um monte de receita de bolo, já tentei fazer, mas eu sou bem ruim. Agora, se alguém lá para trás tivesse me explicado, olha, faz assim, não, você está fazendo errado, põe direito essa coisa no bolo, tá? Eu teria sido um cozinheiro, entre aspas, né? Um pouco melhor do que eu sou. Porque eu teria colocado a mão na massa, não seria só teoria, né? Então a gente aprende muito mais no fazer. E essa senhora aqui, diz Kardec, eu até fico pensando se o Kardec não se inspirou nela para escrever a história, porque daria tempo, cronologicamente daria tempo. É uma questão que fica. Mas ele diz assim, se você leu a história lá dos infortúnios ocultos, essa aqui é uma referência importante que se vincula àquela mãe caridosa, que explica para a filha o que é a caridade e que cuida dos seus afazeres domésticos. A Condessa Paula. Olha só, ela era uma jovem e que morreu jovem, com 36 anos de idade, né? Para nossa época agora jovem, né? Talvez para aquela época, talvez não fosse tanto, né? Uma jovem rica, de estirpe ilustre. E esta era também um perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Ela faleceu em 1851. Essa mulher, a Condessa Paula, ela tinha origem alemã. E ela foi evocada por um parente dela, como espírito, né? Morreu, faleceu, foi evocada pelo parente. E esse parente, então, recebeu as mensagens e enviou para o Kardec as mensagens em alemão. O Kardec provavelmente recebeu essas mensagens, traduziu, né? E quem sabe realmente ele se inspirou nessa condessa para elaborar aquela mensagem que ele colocou lá no Evangelho. Olha só as qualidades dela. Ela era uma mulher meiga, indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal. O que é a misericórdia? O que é a indulgência? Esse sentimento de doçura que vai na nossa intimidade. Será que quando nós observamos certas dificuldades dos outros ou defeitos dos outros, nós atenuamos esses defeitos aos nossos olhos? Ou a gente diz assim, olha, fulano de tal não presta para nada. Às vezes, nós temos que olhar para o outro com as condições que ele tem como espírito. Se o nosso olhar é indulgente, a gente vai dizer assim, puxa, ele está com dificuldades, ele tem dificuldades naquele aspecto ali, porque ele como espírito não se desenvolveu a ponto de ir além daquilo. Esse é um olhar indulgente. Um olhar que não é indulgente, vai bater na mesa e vai dizer, você não presta para nada, você não sabe nada. Esse é um olhar agressivo, violento. Um olhar indulgente é muito mais elucidativo e educativo. Vejamos como o Cristo trabalha essas questões, por exemplo, no caso da mulher adúltera. Ele acusa ela, ele diz assim, não tem ninguém aqui te acusando, e nem eu. Vai e não peques mais. Mas será que, olha, a culminância, a excelência da justiça e da indulgência. Mas será que quando a gente observa alguém que de alguma forma falhou do ponto de vista moral, a gente tem esse mesmo olhar indulgente? Esse mesmo olhar misericordioso? Ou será que muitas vezes, intimamente, nós ainda trazemos aquele que acusa, que cobra, que é duro? Então a indulgência vai trazendo essa ressignificação do nosso mundo interior. E aí nós vamos aprendendo a ficar um pouco mais intimamente, mais doces, mais brandos, mais misericordiosos. Por isso que o Cristo diz nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Né? Então ela falava sem arrogância, nem austeridade, e era o contrário, com benevolência e delicada familiaridade que tratava os criados. Despercebida ao demais de quaisquer aparências de superioridade ou de humilhante proteção. Agora eu vou colocar um trechinho dela falando. Olha só que importância, porque ela é uma mulher que ocupava uma posição social de bastante relevância. Uma pessoa que tinha recursos, né? Uma pessoa rica, hoje nós diríamos, né? Chamaríamos ela assim. Mas ela tem aqui alguns alertas para nós. Ela diz o seguinte: não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual.
Olha só o que ela vai dizer agora. Em diversas reencarnações, né, existências, passei por provas de trabalho e miséria, que voluntariamente escolhi. A escolha das provas lá do Livro dos Espíritos, né? Para fortalecer e depurar o meu espírito. Porque a riqueza também é uma prova, é um desafio que o espírito solicita. Mas se nós tivermos essa prova da riqueza, o que é que nós faríamos com o nosso recurso? Será que a gente vai dormir em cima? Ou será que a gente vai ajudar as pessoas, gerando emprego, dando contribuições para a sociedade, para a família? Tem pessoas que têm muito recurso, muito dinheiro, e não geram nenhum emprego, mas tem pessoas que têm muito recurso e geram emprego, e estão abrindo empresa, e abrindo loja. Olha quantas famílias elas beneficiam. Eu não tenho essa habilidade, pelo menos nessa vida, eu não percebo, meu espírito, eu não tenho essa habilidade. Tem outras pessoas que têm. Eu digo, nossa, como Deus é bom, porque Ele vai fazer que esse empreendedorismo dessa pessoa alcance e beneficie muita gente. Talvez a gente tenha ido numa loja aí de departamento comprar as nossas roupas. Deve ter uma sociedade essa loja. Olha como esses sócios, de alguma forma, estão gerando benefício para toda a sociedade. Né? As pessoas que muitas vezes financiam pesquisas científicas estão gerando benefício para a sociedade também, né? Então, essa mulher, ela é muito interessante o depoimento dela, né? Porque muitas vezes ela tinha o recurso para fazer festas na casa, etc, né? Então, o que acontecia? Ela, desse recurso todo, ela separava um pouco. Para a festa eu preciso só disso. Mas que isso não é necessário. Agora, esse a mais, eu vou reservar para minhas obras. Para eu poder fazer, gerar o benefício das que as pessoas necessitam. Né? Então, ela tinha esse olhar. Olha só que grandeza de espírito, né? Dessas provas tive a dita de triunfar. Ela teve a felicidade de triunfar dessas provas, né? Que ela foi trabalhando o espírito até chegar na prova da riqueza. É uma provação, porque tudo que nós temos na matéria é o quê? Empréstimo divino. O que fica, como diz Pascal, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da verdadeira propriedade, o que é que fica para nós? Aquilo que o espírito pode levar. Aquilo que o espírito não pode levar não é nosso verdadeiramente. É tudo empréstimo de Deus. A roupa vai ficar, o corpo vai ficar, o carro vai ficar, a casa que a gente tanto preza vai ficar, tudo vai ficar. É só, tudo isso é empréstimo, para que o nosso espírito possa amadurecer. Daí ela vai continuar aqui, né? Vindo a faltar, no entanto, uma prova, né? Porventura, de todas, a gente acha que a pobreza é a prova mais perigosa. Mas segundo os espíritos não é. É a riqueza. Por quê? Porque quando a gente tem dinheiro, etc., o que a gente faz? A gente vai para a luta ou a gente fica em casa? Nossa tendência é ficar no conforto, só usufruindo. A tendência em geral é essa. E aí o que a gente vai fazer? Desperdiçar a oportunidade reencarnatória. Por isso que ela está falando que a prova da riqueza é muito perigosa. A da fortuna e do bem-estar materiais. Um bem-estar sem sombras de desgosto. Nessa consistiu o perigo, né? Nessa prova consistiu o perigo. E antes de eu tentar, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos espíritos há que, seduzidos por aparências, apressados escolhem essa prova, mas fracos para afrontar-lhe os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem da sua inexperiência. Então, o mundo nos seduz, a gente mesmo se seduz, mesmo nós espíritas. A gente olha assim, carro, celular, notebook. Aquilo tem um certo apelo muitas vezes para nós. Percebam que mesmo espíritos como Francisco de Assis demoram um tempo para a ficha cair. Não é rápido, porque a matéria exerce uma certa influência sobre o espírito. Imagina espíritos que não têm tanta maturidade como nós. Se ele, com a maturidade dele, teve dificuldades, se imagina nós não teremos, né? Daí a importância de a gente usar esse processo reencarnatório como ela fez, né? Olha que exemplo. Cada reencarnação ela foi conquistando um pouquinho, até que ela teve essa conquista da prova da riqueza, né? Condessa Paula. Né? Deixa eu só ver o horário, não vou entrar em muitos aqui, eu vou finalizando, vou pular esse aqui, mas esse aqui é um caso muito bonito também, de um jovem que era piloto da barra. Piloto da barra é uma pessoa que, quando os navios aportam no cais, ele auxilia o comandante do navio a fazer o navio atracar ali no cais, né? E ele era um jovem francês, uma família muito pobre.
E ele auxiliava muito a mãe. Tudo que ele tinha de recurso, que ele ganhava no trabalho dele, difícil, ele dava para a mãe. Nada ficava com ele. E o Kardec diz, não gastava com farra, não gastava com jogatina. Olha que exemplo de moral. Era o desafio, era a prova que ele trouxe nesta reencarnação, era essa. Então, para a gente encerrar, eu vou pular esse caso desse espírito por conta do tempo, mas é um caso belíssimo. Depois eu vou deixar aqui para vocês lerem, o Céu e o Inferno e todas as comunicações. Eu estou lendo assim, eu volto, leio outra, estou avançando dessa maneira, com calma. Aí a gente fica pensando nas lições dos espíritos, né? Como a gente, às vezes, desperdiça essas oportunidades de aprendermos com o espiritismo. Né? A gente tem que ler com calma, com tranquilidade, fazendo a alma se transformar, né? Então, se a gente faz uma análise muito breve, moral, desses exemplos, né? Uma coisa, quando você vai comparar espíritos, não é a posição social que gera a diferença espiritual. Você vai ver espíritos em situações de pobreza. E esse rapaz do Porto, né, que eu falei que trabalhava no Porto, ele é um rapaz sem expressividade social nenhuma. Kardec diz, a prova dele era com aquela mãe. E o desafio foi superado por ele. Ele não tinha tantos mil seguidores ou milhões de seguidores. Não era uma pessoa que estava nas evidências, nas luzes da sociedade, mas ele passou pela prova e estava no mundo espiritual feliz. Então não é uma questão de posição social, porque nós vemos muitos espíritos dentro do próprio livro Céu e Inferno e outras obras de Kardec, em situação de riqueza, reis, rainhas, príncipes, que falem na sua missão. Talvez tenham escolhido a prova cedo demais. Não sabemos, né? Então, uma coisa é a situação social, a outra coisa é o grau de evolução espiritual. Muito importante a gente não dizer que a pessoa é pobre é humilde. Pessoa rica é arrogante. Nem sempre. Não necessariamente. São duas coisas bastante distintas. Tem muita gente que é rica e é humilde. E tem muita gente que é pobre do ponto de vista financeiro e que é arrogante, orgulhosa. A caridade, né? Como a gente vai lendo esses casos desses espíritos felizes, e nesse caso dos espíritos felizes, mas que se encontram felizes no mundo espiritual, mas que não tiveram muitos recursos, percebe que a caridade pode ser feita das mais distintas formas? Até para aquela mãezinha que está no leito de morte, ou que está adoecida, ou então a caridade nesse contexto mais rude que eu levo à docilidade. Muitas vezes a gente é testado na nossa docilidade, no nosso bom humor, etc. Né? Basta uma cara feia que a gente já para. Então, nossa caridade tem esse limite, a cara feia do outro. O nosso controle interno, a gente dá a chancela para o outro controlar com a cara feia dele o nosso mundo interior. Olha como a gente ainda é imaturo, né? E aquela moça doce convivia naquele contexto rudimentar e ela foi, né? Passou pela prova dela. Então, uma coisa importante que a gente também nota nessas comunicações. Uma coisa é nós dizemos que somos espíritas. Eu sou espírita. Eu sou centro espírita. Outra coisa, a gente nota espíritos, por exemplo, essa condessa, ela desencarnou antes do espiritismo. Desencarnou em 1851. Quando é que Kardec lança o Livro dos Espíritos? 1857. Então ela não era nem espírita, mas fazia caridade. Né? Então o que importa? E tem uns espíritos que estão no céu e no inferno e diz assim, o senhor era... Kardec pergunta, você era espírita? Ele diz, não do ponto de vista de que eu professava o espiritismo. Eu não me dizia espírita, mas eu praticava. Praticava a reencarnação, praticava a minha melhoria moral. O que importa? A gente dizer que é espírita ou a gente se transformar? A gente se transformar. O verdadeiro espírita ser reconhecido pela sua transformação moral. Então, eu tenho parado um pouco, sabe, às vezes, e pensado nesse aspecto, assim, será que o espiritismo tem servido para mim somente para produzir reflexão? Muito bom. Mas ele deveria ser mais profundo, mais agudo, para que, além da reflexão, ele produza a minha transformação. Isso eu tenho para mim, tá? Eu acho que é uma reflexão que é importante a gente fazer. E quando a gente vai ler a obra O Céu e o Inferno, esse aspecto da justiça divina, a gente vai notar, então, essa ideia das lições e dos compromissos, né? O que nós estamos semeando? O que a gente quer colher? Mas como é que a gente vai colher se a gente não está semeando? A gente muitas vezes vai vendo as coisas e quer uma espécie de colheita fácil, colheita imediata, sem pensar num processo. E a gente precisa pensar, quando está com o Cristo, em processos, né? Será que se a gente olhasse para Saulo, a gente veria Paulo?
mas o Cristo consegue enxergar. Eu mesmo, às vezes, esse dia eu estava fazendo uma banca lá na universidade, eu era o aluno que estava passando pela banca, digamos assim, né? E aí eu falei, olha, quando eu entrei na universidade e olhei a grade, a matriz curricular, 5 anos, eu falei, não é possível. E eu era um estudante bem cru, sabia muito pouco de arquitetura, né? Fiz faculdade de arquitetura e sou professor na faculdade até hoje. Eu falei, não acredito que em 5 anos eu vou me formar arquiteto. Não é possível. Eu fui via grade assim, né? E acontece. E você se transforma. Aliás, eu diria assim, no 3º ano, eu podia ter o diploma na mão. Mas teve um dia na faculdade que foi emblemático para mim. Aqui eu posso falar com todas as letras. Bem antes, eu era aluno da faculdade ainda, né? E aí, bem antes de eu me formar, acho que eu estava no 1º, 2º ano. Eu estava um dia no corredor, aquele aluno animado, fazia bastante bagunça. E aí eu estava no corredor e tal, nas minhas bagunças com os colegas, etc. E aí me veio uma voz assim, um dia talvez você possa dar aula aqui. Eu, calma aí. Como assim? Eu estou no 1º ano, né? Mas eu dar aula aqui? Meus professores eram pessoas que eu admirava muito. E tá. E aí eu fui alegre, né? Mas para isso você vai ter que estudar. A mesma voz, e sabe o pensamento quando vem? Mesma voz. Mas para isso você vai ter que estudar bastante, se dedicar bastante. Eu falei, não. Aí daí eu continuei indo pro caminho da bagunça, né? Os colegas. Mas lá você não vai conseguir isso. Você vai para a biblioteca. Mas na mesma hora eu finquei o pé e virei. Falei, vou para a biblioteca estudar. Não bastou muito. Semeei durante talvez um pouco de tempo, fiz o curso, depois tive as outras semeaduras até chegar no meu estágio como professor. Eu consegui ser professor titular. E estava falando isso da minha banca, quando eu fiz banca para professor titular, eu falei, olha, eu não acreditava em 5 anos que eu ia me formar, ser arquiteto, né? E dá certo. Então, se você semear, colhe. Eu tenho certeza que vocês têm histórias de vida que vocês dizem assim, semeei, colhi. E tem vezes que dizem assim, não semeei. Como é que eu queria colher se eu não semeei? Né? Então a justiça divina, ela nos dá toda a responsabilidade pelo nosso destino. Que coisa boa, quando a gente amadurece. Senão, é como eu disse no começo, a gente vai passando a responsabilidade das nossas vidas para quem está ao redor. Né? E quanto mais nós temos consciência, mais a gente tem responsabilidade pelo que faz. Essa é uma notícia boa, né, para todos nós. Porque quanto mais responsabilidade, tendo mais consciência, a gente também vai podendo ajudar mais os outros. Né? E isso é muito bom, que faz bem para as nossas almas. Né? Ter recebido tanto e não contribuir é como se a gente fechasse numa concha. Mas ter recebido tanto e poder contribuir, veja só o que fez Jesus, né? Os grandes espíritos são os mais responsáveis, os que têm mais consciência, os que amam mais, que se contribuem mais. Então esse gesto de crescer é um gesto também de crescer para os outros, não é só um crescer para si, né? Por isso Cristo dizia, né? Tanto a ti quanto ao próximo, ao próximo como a si mesmo. Muito bem, meus irmãos. Eram esses os exemplos que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Espero que tenha valido a nossa conversa. E é mais um tom de conversa do que propriamente algo de cima para baixo, porque eu estou no mesmo patamar de vocês todos, né? Buscando também a minha depuração espiritual. Muito bem. Não sei se eu faço a prece ou se vem alguém. Tanto faz. Se quiserem me fazer, pode. Faço eu? Então tá. Então, vamos aproveitar esse instante, nos recolhendo à nossa intimidade, pedindo aos nossos espíritos protetores, aos espíritos protetores dessa instituição, que possam nos envolver, deixando a cada um aquela intuição, os eflúvios favoráveis para a reparação das nossas condições fluídicas, que sintamos paz, equilíbrio, e que essas luzes penetrem profundamente em nós.
que as nossas vibrações possam alcançar também os nossos lares, renovando aquele ambiente, os nossos locais de trabalho. Também alcancem essas nossas irradiações, amigos, pessoas queridas que sofrem. Que Deus possa abençoá-los. E também aos irmãos que muitas vezes nos perseguem. Rogamos a eles e também pedimos perdão pelas nossas faltas. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um retorno para os nossos lares, em clima de paz, de equilíbrio, tendo Jesus cada vez mais profundamente marcado nas fibras das nossas almas. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma noite feliz, meus irmãos. E assim seja. Queremos agradecer então ao Roberto. Gratidão, Roberto, por essa linda explanação. Que nós possamos, né, levar esses ensinamentos aos nossos lares e possamos praticar no nosso dia a dia. Muito obrigada, Roberto. Então, agora nós vamos ter os passos, lembrando que ele não é obrigatório, tá bom? Muito obrigada a todos, que Deus nos abençoe.